seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga. Hoje vamos falar da importância do profissional de recursos humanos. Você sabe qual a importância, principal desafio da área? Fica por aqui o Ramsés Bonora, diretor comercial da Onze, vai falar tudo isso e muito mais hoje no Aqui Tem Vaga. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade, Lili, e obrigado por trazer o tema para cá. Eu que agradeço o seu comparecimento, Ramsés. Quando a gente fala do profissional de recursos humanos, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quanto à importância desse colaborador, desse setor numa empresa? Maravilha. Até para responder a sua pergunta, a gente conduziu 2 pesquisas justamente para entender melhor o perfil desse profissional que é tão importante nas empresas, que é o profissional de recursos humanos, né? A nossa pesquisa ela demonstrou alguns dados extremamente interessantes que corroboram ainda mais a importância nas diferentes estratégias e setores que as empresas atuam. Então, por exemplo, né, a nossa pesquisa demonstrou que as principais preocupações do profissional de recursos humanos envolvem basicamente 3 grandes setores dentro das empresas, né, que é a questão do turnover, apareceu pra caramba, a questão de melhorar a competitividade dos salários e benefícios oferecidos e melhorar o processo de recrutamento quando você pensa em trazer novos talentos das empresas. O que isso quer dizer de uma maneira um pouco mais ampla, né? Que basicamente o profissional de RH e a importância dele dentro da empresa é crucial para o negócio como um todo, né? Então, se eu não consigo trazer bons talentos, se eu não consigo colocar minha empresa competitiva frente a outras do setor, eu não consigo basicamente ter que a minha empresa sobreviva, principalmente no cenário macroeconômico que a gente vê hoje. Então, hoje, o profissional de RH, eu diria que ele é o principal profissional da empresa como um todo. É o core ali mesmo. Ele é o core da empresa, empresa, né? Ele é o core da empresa. E a responsabilidade é gigantesca de você ter aquele olhar clínico mesmo, aquele olhar bem apurado na questão de é uma boa contratação, tem boas qualificações. E falando em qualificações, Ansés, hard e soft skills. Só se fala nisso no setor de empregabilidade de carreira. Como olhamos para isso com relação a essa importância que o RH tem que dar, seja para uma capacitação técnica ou socioemocional, que também é o que move? Maravilha, né? Então, eu acho que você colocou muito bem a questão de, primeiro, dividir, né? Qual que é a habilidade que eu quero? Uma habilidade mais relacionada a hard skills ou habilidades relacionadas a soft skills? E a gente percebe que isso varia muito de acordo com as necessidades do seu negócio e do setor que você está inserido. Então, por exemplo, quando você busca cargos que são mais júniores, cargos que necessitam de habilidades mais técnicas, sejam analistas, sejam pessoal de fábrica, engenharia, etc., você tem que buscar um profissional que é mais relacionado, que tenha mais hard skills que compõem o seu currículo, né? E só colocando aqui também que são essas hard skills, né? São hard skills que envolvem proficiências ferramentais, hard skills que envolvem resolução de problemas, hard skills que envolvem até coisas um pouco mais amplas, né? Então, noções de negócio, né? Quando você vai para cargos mais sêniores, né, as soft skills começam a contar um pouco mais. Então, você deixa de buscar essas coisas relacionadas que eu acabei de comentar, né, coisas mais relacionadas à tecnicidade da coisa, e busca habilidades que envolvem mais relacionamento com pessoas, né, habilidades que envolvem mais controle emocional, habilidades que envolvem mais articulação entre as partes. Então, quando você olha o mercado como um todo, depende, portanto, da necessidade que aquele profissional está buscando naquele momento e a necessidade da empresa em si. Quando você citou sobre turnover, que também é um outro olhar que a gente tem muito apurado, a importância de diminuição dessa rotatividade de pessoal, o RH, obviamente, também está diretamente ligado a essa tendência, né, de menos ou mais turnover numa empresa. Qual a dica para um profissional de RH ser assertivo nesse sentido? Porque, realmente, quanto mais você mantém o profissional, mais durabilidade, mais engajamento, acredito, de equipe, ou seja, é saudável a manutenção dessa pessoa, desse colaborador. Como fazer isso de forma assertiva? Eu acho que essa é a pergunta de ouro, né? Será Então, que você tem? vamos lá. Vamos tentar aqui colocar e debater sobre o tema, né? Então, acho que a primeira coisa é entender o que está por trás do turnover. Cada empresa tem a sua especificidade, cada empresa tem o seu problema e muitas vezes você vê questões comuns entre os setores. Acho que a primeira coisa é entender, por que está tendo turnover? É numa área específica ou é algo do setor? Né? O que está motivando o colaborador a sair da minha empresa quando é um turnover que vem ativo do colaborador e ir para outras empresas ou buscar outras oportunidades? Então, acho que a primeira coisa é fazer esse diagnóstico,
Esse diagnóstico ele é feito simplesmente ouvindo as pessoas, né? Rodando uma pesquisa, seja ela demissional ou não, né? Mas ouvindo as pessoas. Então, acho que a primeira coisa, uma vez que você entende, consegue fazer esse diagnóstico, você pode levantar algumas hipóteses e, a partir dali, traçar planos de ação. Então, o que a gente vê muito, inclusive nas empresas que a gente tem como cliente, é basicamente o seguinte: poxa, quais são os principais motivos do turnover ali? Então, a gente vê muito pacote, estratégia de benefícios que não compõem a realidade daquele colaborador em si, daquela massa de trabalho. A gente vê problemas de relacionamento com a liderança direta. Né? A gente vê uma cultura desalinhada com a cultura da empresa ou vice-versa. Então, quando eu olho quando eu coloco em perspectiva todas essas variáveis que eu estou colocando aqui, no final do dia, o turnover basicamente está relacionado ao quanto a empresa está disposta a cuidar daquele colaborador, seja em termos salariais, financeiros, em termos de benefício, ou em termos de cultura ou progressão de carreira. Né? Basicamente, o diagnóstico ele envolve essas 4 dimensões que eu acabei de comentar. E uma vez que você tem esse diagnóstico, então, portanto, a partir dali você tem que traçar um plano de ação que enderece exatamente uma ou duas ou todas essas dimensões que a gente comentou aqui. É um plano de ação que vai depender mesmo de fatores, ou seja, muito individual, esse olhar, essa necessidade realmente de atenção para cada empresa, para cada setor. Para cada empresa, para cada setor, né? Você falou de benefícios. Benefícios é algo curioso também, porque muita gente hoje fala sobre as pessoas não se mantêm mais na organização justamente só por conta do salário, ou né, tem um pacote mesmo. Eu acho que a pandemia trouxe essa mudança do olhar e da necessidade realmente de você oferecer aquilo que vai ser utilizado e que vai ter valia para a pessoa que vai receber. Pacote de benefícios e setores como o RH. Como é que você analisa? Nossa, essa pergunta também. Acho que se a gente responder a pergunta do 1 milhão, vamos tentar responder a pergunta do 1 bilhão agora, né, Lili? Então, vamos lá, né? Quando a gente olha, de novo, diferentes dimensões de problemas que o RH enfrenta no dia a dia, o pacote de benefícios ele sempre aparece no top 2, top 3, né? Das razões pelas quais as pessoas estão debatendo as dificuldades do RH. Então, acho que o primeiro ponto, novamente, volto para a pesquisa, é entender a necessidade diária, a curto prazo, do que o colaborador tem. Uma vez entendido isso, você começa a traçar de novo planos de ações. Então, o que a gente costuma ver no dia a dia com os RHs que são mais estratégicos, tá? Eles conseguem conciliar esses benefícios que eles entendem que são de curto prazo com os objetivos tangíveis da empresa a longo prazo. Então, vou te dar algum exemplo. Vamos supor que você tenha lá uma empresa cuja cultura, né, intrínseca da empresa seja o bem-estar do colaborador a longo prazo. Por quê? Poxa, porque a gente entende que o colaborador que está ali no dia a dia da empresa, ele acaba sendo mais produtivo, ele veste a camisa, etc, etc. Então, você traça um pacote de benefício que garanta que o colaborador esteja com você em cada ponto da sua jornada, independente do objetivo do seu negócio. Então, o que a gente vê muito de benefício, principalmente a longo prazo, que tem essa importância do cuidado com o colaborador, são benefícios que são financeiros, mas não necessariamente você tem a liquidez do dinheiro hoje. Então, benefício de previdência, por exemplo, é um benefício que a gente vê que tem um valor percebido gigantesco do ponto de vista do colaborador, porque ele entende que a empresa está cuidando dele no longo prazo, e a gente sabe que por conta de tudo que a gente vem passando no Brasil, muito provavelmente, lá na frente, para quem vai depender do INSS, né, a gente até brinca que INSS, isso não será suficiente, né, lá na frente, um benefício desse, ele faz toda a diferença na vida da pessoa. É um benefício de longo prazo que demonstra que a empresa está cuidando e que garante que o colaborador, até pensando nessa questão do turnover, né, voltando um passo atrás aqui, quando você coloca esses benefícios no longo prazo, e você traz a questão do turnover, o colaborador até pensa, poxa, será que é a hora de eu sair da empresa, dado que eu estou acumulando aqui um benefício bacana que vai cuidar de mim lá na frente? Então, acho que a estratégia de pensar benefício é isso, entender o que é necessidade de curto prazo, colocando também o bem-estar do colaborador no longo prazo. Não, muito importante isso. Agora, é formatos de trabalho, hein? Porque também foi, logo no início da pandemia, foi aquele desafio todo de pensar como é que a gente vai acomodar o serviço que fazia antes num escritório, presencialmente em casa. Também houve aí, agora o híbrido veio para ficar, pelo que observamos,
que é outro desafio também. Como você acomoda? Dias em casa, dias no trabalho, enfim, é outro desafio, acho que para esses profissionais também, né? É um desafio que a gente tem visto diariamente, né? Então, embora, volto na pesquisa, você não tenha aparecido diretamente a questão de você querer conciliar o ambiente de trabalho, seja híbrido, seja presencial ou completamente remoto, o que apareceu é, poxa, como que eu consigo superar desafios de cultura? Né? E quando você pensa em cultura, é extremamente difícil você conciliar uma força de trabalho que parcialmente está no online com uma força de trabalho que parcialmente está offline. É difícil você conciliar essas culturas, porque você acaba formando grupos específicos que se adequam ali aos canais nos quais estão trabalhando, seja online ou offline. Né? Então, essa questão, o que a gente vê do desafio ser híbrido versus não híbrido se diz justamente a cultura. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Como que eu consigo manter uma cultura que consiga aglutinar todas as partes que estão envolvidas no ambiente de trabalho? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, justamente, volta nos benefícios. Então, a questão de você ter uma força de trabalho que parcialmente está longe e outra que está perto. Então, por exemplo, na empresa que a gente trabalha, na 11, eu tenho gente que está lá no Recife, tem gente que está aqui em São Paulo e tem gente que está lá no Sul. Né? Como é que eu concilio um pacote de benefícios que vai agradar a todos? Esse é o segundo desafio. Então, acho que a pandemia trouxe essa questão da versatilidade de um lado, do colaborador ter o poder de decisão de onde e como quer trabalhar, mas trouxe também mais uma dor de cabeça para o RH, que é tentar aglutinar todas essas vontades e anseios de todos os lados. Né? Não à toa que a gente comenta também dos nômades digitais, né? Os nômades de carreira, que são geralmente geração mais jovem, que não se prendem, não se fixam, de certa forma, vão atrás de experiências, trabalham de qualquer lugar. E aí tem a questão geracional, que a gente fala também, como acomodar de uma forma equilibrada, harmoniosa, diferentes gerações no mesmo ambiente. Isso aí, claro, também passa pelo setor de recrutamento. Sem dúvida, né? Então, de novo, acho que a primeira volta pela questão do entender quem que é a sua força de trabalho e quais são os anseios que cada geração está esperando e como você concilia isso, tentando deixar a turma toda aglutinada. Então, o que a gente vê muito, e eu vejo alguns RHs de vanguarda fazendo, é justamente você tentar conciliar aprendizados entre as gerações. Então, a gente sabe, né, que o pessoal que já está mais avançado na carreira, mais cedo tem uma bagagem de soft skill maior do que quem está começando na carreira. E o contrário nem sempre é verdadeiro, mas para quem está começando agora, justamente, principalmente com essas tendências de tecnologia, inteligência artificial, programação, novas ferramentas de análise, talvez o pessoal mais sênior não tenha tanta proficiência assim. Então, como que você consegue aglutinar as duas pontas? Fazendo com que eles troquem conhecimento, e isso tem dado super certo nas empresas que a gente tem trabalhado. Né? Bacana saber. Pautas como ESG, diversidade, essa questão de equidade de gênero, que também eu acho que se torna transversal a todo e qualquer desafio e olhar que um RH precisa ter, né? Como é que você olha para essa questão que é super atual? Acho que a empresa que não se adapta ou não se adequa acaba ficando para trás de alguma forma. E ESG que acho que envolve tudo, sustentabilidade, a questão social, governança, é um prato cheio aí para você ter esse olhar e saber como utilizá-lo, né? Exatamente. E assim, de novo, a nossa pesquisa ela ouviu mais de 1.000 RHs de todo o Brasil. Acho que foi o primeiro grande mapeamento das dores, desejos e preocupações que o profissional de RH tem. Embora não tenha aparecido como as top 3, 4 preocupações do RH, né? Só retomando quais são. Turnover, oferecer um bom pacote de salários e benefícios e encontrar o perfil ideal de cada candidato para os desafios da sua empresa. O que aparece é o seguinte, embora as empresas falem muito, vocalizem muito sobre a questão da ESG, de fato, pelo menos na nossa pesquisa, apareceu que pouquíssimas têm ações concretas que buscam ali resultados tangíveis
quando tange a ESG. Embora todas falem, poxa, muito legal, eu tenho algumas ações aqui, mas o que se percebe na prática tem sido um pouquinho diferente do discurso. Então, o ponto que você trouxe é muito bom. Ainda é um prato cheio, se fala muito, mas a empresa que quer, né, colocar o ESG como um diferencial competitivo tem uma página em branco para escrever. Porque, embora o RH hoje não veja como uma principal preocupação, quando eu olho do ponto de vista do colaborador, todo mundo está buscando uma pauta mais inclusiva, todo mundo está preocupado com a empresa que cuida não só do seu bem-estar, mas cuida também de quem está próximo, seja no meio ambiente, seja social. Então, o discurso é um pouco descasado e, portanto, ainda você tem um prato cheio de oportunidades. Falando em bem-estar, saúde mental, Legal. que é outra questão também que não só a pandemia trouxe, mas ela potencializou, né? Muito se diz, ou muitas pesquisas também mostram números altíssimos, gritantes, de burnout, síndrome do pânico, depressão, enfim, é uma preocupação também. Eu acho que o olhar humanizado sobre as organizações veio para ficar e é necessário que fique, não é, Ramsés? É necessário que fique. Então, assim, até 3, 4 anos atrás, ninguém falava do burnout como um problema no ambiente de trabalho. Então, é algo muito novo que o pessoal ainda está tentando entender quais são, de fato, os impactos disso na sua vida profissional e na vida pessoal já tem bastante clareza. Né? Então, acho que a pandemia evidenciou esse problema que talvez estivesse latente há muito tempo. Você teve a pandemia, todo mundo ficou preso dentro de casa, ninguém sabia muito bem o que fazer e o resultado disso foi ali alguns problemas relacionados à saúde mental. Mas o que a gente vê bastante também é o seguinte, né? As empresas que de fato se destacam, né, sejam em ações de employer branding, sejam em ações que buscam reter talentos ou buscar novos talentos, são aquelas que têm um bom programa de bem-estar estruturado, que passam não somente pela saúde mental, mas por outras saúdes. E esses dias eu descobri que as empresas avaliam, assim, pelo menos as de vanguarda, avaliam o colaborador pela perspectiva de 6 saúdes. Então, vou até comentar aqui quais são, né? Saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde espiritual, e essa não tem a ver com religião, saúde intelectual e saúde social. Né? Então, assim, algumas empresas já de vanguarda pensam programas de bem-estar que começaram com essa questão dos problemas relacionados a burnout, saúde mental, e conseguiram evoluir seus programas para essas outras saúdes. Então, o que a gente vê muito ainda em relação à saúde mental poxa, legal, temos um programa de saúde mental, estou tentando aqui resolver problemas de ansiedade, problemas de burnout, etc, etc. Mas o que está por trás disso? Né? E quando a gente faz essa pergunta específica, o que está por trás disso, seja para o RH e seja para o colaborador, a gente já fez essa pesquisa pensando nos dois pontos de vista, o que aparece é sempre preocupações relacionadas às finanças. É a principal preocupação. Então, poxa, estou com um problema de ansiedade, não estou dormindo direito, estou mal-humorado com o trabalho. Você vai perguntar, você vai descer no detalhe, estou com um problema de finanças. Estou endividado, estou com a vida financeira desorganizada, poxa, não estou... Insatisfeito com o salário? Insatisfeito com o salário, eventualmente, não sei muito o que fazer aqui. Então, todo programa de bem-estar volta. Tem que passar por um bom programa de saúde mental, e a saúde mental ela anda de mãos dadas com a boa saúde financeira. Então, acho que isso é muito interessante, algo que nos países, principalmente da Europa, se discute já de forma mais ampla, né, já é algo mais tangível. No Brasil, a gente está começando a discutir agora, e das nossas análises a gente vê que pode ser uma tendência para os próximos anos. Que seja, e que venha, seja. né, para equilibrar realmente essa ponta que pega, e isso reflete realmente na saúde, como você citou. Até aqui a gente fala muito sobre o RH, nossa principal pauta, que obviamente se interliga à figura do colaborador e à figura da liderança. Como é que há essa relação, como é que ela deve ser, ou pode ser, de ser harmoniosa, de ser benéfica para ambos os lados, quando falamos de liderança e recursos humanos, Ramsés? Legal, né? O RH é bom, tanto para o bem quanto para o mal, é justamente o que você colocou. Ele está no meio de 2 extremos, né? Então, a liderança cobra muito do RH, né? E o colaborador traz muito problema para o RH. Então, como que você conecta as 2 pontas? Volto para o meu ponto inicial aqui, Leni. Tem que ouvir. Tem que ouvir tanto a liderança, que muitas vezes tem uma visão mais preocupada com o negócio, poxa, como eu vou crescer meu negócio, como eu vou transformar aqui os meus colaboradores em melhores,
melhores do ponto de vista da performance, mas o que eu estou deixando na pessoa do outro lado, né? Então, às vezes, existe uma visão descasada do que a liderança espera do colaborador e existe essa visão descasada do que o colaborador espera da liderança. Então, o RH é justamente essa pessoa que vai conseguir mediar as duas pontas. Então, volto até na nossa abertura aqui, você trouxe a pergunta inicial, né? Qual que é a importância do RH como um todo hoje nas organizações? Acho que essa talvez seja uma das principais, né? Ser o elo que une as duas pontas, entre o liderado e o líder, de modo que você consiga olhar para os problemas da empresa e tentar resolvê-los, mas sem esquecer quem está, de fato, ali resolvendo, que é a pessoa, que é o colaborador no final do dia. É uma liderança mais horizontal. É uma liderança que mais muito se horizontal. fala. Uhum. E esse tema ele é muito bacana, porque quando você olha, de novo, a pesquisa trouxe um dado muito interessante, né? Quando você olha, quando a gente perguntou, olha, qual que hoje é o seu principal problema de retenção de talentos? Né? Você saca um pacote de benefícios, salário, etc, etc. Os cargos de liderança, de RH, que estão no começo de carreira, que tem ali 2, 3 anos de carreira, o que foi apontado, olha, é um salário bacana e um pacote de benefício estratégico. Quando você pergunta para cargos que já estão mais tempo, já são mais sêniores de RH, eles falam, olha, são problemas com liderança. Esse é o principal, hoje é a minha principal dor para reter os talentos. Então, isso é muito interessante, né, essa visão. No RH, ele cuida de pessoas. Mas quem cuida do RH? Nossa, Tem essa questão tem também, essa né? questão. Tipo, seres humanos que cuidam de seres humanos na sua função trabalhista. Mas e aí, como é que fica também esse profissional ser cuidado dentro da empresa? É uma interrogação, né? Essa é uma baita interrogação, né? A gente já tentou responder a pergunta de 1 milhão. Vamos para a pergunta de 1 bi, essa aqui eu não sei nem quantificar. Né? Mas o que, de novo, a gente tem muito contato com vários RHs e eventualmente não, né? Corriqueiramente a gente tem conversas mais informais. E o que eu ouço muito é a proximidade do RH com a liderança estratégica direta. Então, às vezes o RH está tão imerso em resolver problemas do dia a dia, sejam eles quais forem, né, que ele esquece de resolver os seus próprios problemas. E esquece de que existe uma liderança e um corpo que está contando com ele o tempo todo. Então, nada mais justo é você se apoiar na sua liderança direta, seja ela qual for, eventualmente até o próprio CEO, até a alta liderança da empresa, para se permitir estar vulnerável, né, e trazer as suas preocupações a nível de pessoa física. Sim. Porque, eventualmente, uma preocupação que é do RH, que, de novo, está no meio das duas pontas, pode ser um ponto de dor muito maior para a empresa como um todo. Né? Então, o RH acho que tem que se permitir estar vulnerável quando enfrentar diversos problemas e compartilhar essas dificuldades todas com a alta liderança. Né? Claro. Hanses, quando a gente olha para um futuro médio, longo prazo e também formatos de empresas, por exemplo, atualmente temos o boom de startups, que é um formato totalmente inovador, mais flexível, né, mais celery em vários sentidos, principalmente escalabilidade do negócio, desde o seu processo de ideação até captação de investimento e tal. Existe uma diferença significativa para a formatação de um RH voltado para uma startup e para uma empresa tradicional, que fale, ou convencional, não sei se são essas palavras, mas empresa no formato que a gente conhece até então e startup. Há uma grande diferença entre a formatação de um RH para as duas? Olha, eu acho que em termos de formatação, talvez não, né? Você vai ter um RH que vai enfrentar problemas de recrutamento e seleção, por exemplo, e benefícios e treinamentos em ambos tipos de organização. O que a gente vê talvez é uma diferença de perfil. Tá? Então, até pela natureza do negócio de uma startup, as coisas andam mais rápidas. Né? Você tem, principalmente para startups que estão começando agora e não se consolidaram no mercado, você tem desafios relacionados a budget. Então, o RH, que numa empresa mais tradicional estava acostumado a fazer, vou dar um exemplo aqui, simplesmente a gestão da folha, aqui ele vai ter que fazer a gestão da folha, vai ter que tentar buscar novos benefícios, vai ter que atuar como psicólogo de vários times, vai ter que entender diferentes perfis ali e como eles se encaixam nessa velocidade que o mundo de startup exige. Né? Ao passo que um RH de uma empresa mais tradicional talvez esteja preocupado com outras coisas, né? Questão da cultura, né? Como que eu realoco pessoas mais sêniores para posições
que estejam surgindo dentro da empresa e como que eu consigo conciliar o desafio geracional que você trouxe. Sim. Né? Então, acho que são problemas diferentes, que exigem perfis diferentes, mas a formatação como um todo eu acho que não muda tanto assim. Muda tanto, né? Uhum. Olha, a gente está quase chegando ao fim já. Que pena. Poucos minutos antes do final, mas obviamente suas considerações eu vou pedir que você fique à vontade, compartilhe dicas, se também você achar válido e quiser, para quem nos assiste, por favor. Tá bom. Bom, vamos lá. Bom, olha, como a gente colocou aqui, o RH, na minha visão, é o principal departamento de qualquer empresa e como principal, por estar à frente de muitas ações, se enfrenta também bastante desafios. As minhas considerações são aqui, basicamente, a que a gente já trouxe com a Leni, né? Se permita estar vulnerável quando precisar estar vulnerável, sem esquecer o propósito do seu trabalho, que é mudar a vida das pessoas e impactar positivamente a jornada de trabalho delas dentro da empresa, né? Independente do seu desafio, do seu dia a dia. Ramsés Bonora, diretor comercial da 11, uma fintech. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para vocês e até a próxima. Até a próxima, Nina. Obrigado. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Até o próximo programa. Lembre-se sempre que pelo YouTube Band Jornalismo ele também fica disponível.